Essa semana na Câmara dos Deputados, o deputado federal mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, vulgo Chupetinha, ele disse que apoia sim o Donald Trump em impedir a entrada de estrangeiros no país dele, né, que ele considera esquerdistas, comunistazinhas, né, como ele falou, porque a casa é dele. Ele falou, a casa é minha, entra quem quiser na minha casa. Bom, eu concordaria com esse argumento do Chupetinha, né? Cada país tem o direito de decidir quem entra ou não entra no seu país. Mas a grande questão, pessoal, o problema disso tudo é que o Trump não está impedindo as pessoas de entrar no seu país por motivos de segurança nacional ou coisa do tipo. Ele está impedindo, violando a liberdade de expressão dessas pessoas. Uma pessoa que tentar um visto, por exemplo, para os Estados Unidos, eles vão verificar nas redes sociais daquela pessoa se aquela pessoa apoia Israel ou Palestina. Se a pessoa apoia Israel, a pessoa pode entrar, é bem-vinda. Se a pessoa apoia a Palestina, a pessoa é proibida de entrar. E os que estão lá dentro, principalmente estudantes estrangeiros, se eles tiverem qualquer apoio à Palestina, quer seja na rede social, no Facebook, uma postagem que fez no Instagram, essa pessoa tem o risco de ser deportada, como ele está deportando muitas pessoas à revelia do que determina o Supremo Tribunal de lá. Ele está pouco se lixando, ele está deportando estudantes estrangeiros porque defenderam a Palestina. E isso entra, pessoal, naquela hipocrisia de que eles são os defensores da liberdade. O Trump falou através do Marco Rubio, secretário de Estado, que não ia permitir o visto de autoridades estrangeiras que violasse a liberdade de expressão dos cidadãos americanos. Não foi isso que ele falou? Não, porque eles estão violando nossa liberdade de expressão. Mas só que o Trump está violando a liberdade de expressão dessas pessoas. Ele está dizendo basicamente assim, ou você pensa exatamente como eu, ou vocês não vão poder entrar nos Estados Unidos. Isso é liberdade de expressão que o Chupetinha defende? O Chupetinha chamou o Lula de ladrão, o que é proibido pela regra de decoro parlamentar, inclusive ele deveria ser caçado por isso. Atacou as mulheres trans e vive atacando os outros políticos de pessoas que ele não gosta gratuitamente, alegando que ele tem imunidade parlamentar. É liberdade de expressão, eu tenho imunidade parlamentar. Certa vez o Nicolas chegou ao absurdo de pegar uma foto daquela moça gorda, acho que é Fabiana o nome dela. Ela estava vestida de Globeleza e o Nicolas escreveu assim, só tem o Globo, a beleza não tem nenhuma. Atacando gratuitamente uma mulher que ele nem conhece, só pelo fato dessa mulher ser gorda. Olha a mente doentia desse garoto, atacando uma mulher pela aparência física dela. Isso é escroto e baixo demais. Aí ele alega liberdade de expressão. Agora, quando é o Trump censurando a liberdade de expressão de milhares de pessoas, inclusive de cidadãos americanos, ele não liga. O Trump chegou a cortar verbas da Universidade de Harvard, que é uma das mais importantes e famosas do mundo, porque ele quer que Harvard identifique estudantes estrangeiros ou estudantes nativos americanos, mas que apoiem a Palestina ou qualquer coisa de esquerda. Ele quer expulsar esses estudantes. O Trump também determinou que Harvard eliminasse alguns cursos e colocasse os cursos que ele quer na faculdade, tentando acabar com a liberdade acadêmica. Para quem não sabe, a academia é livre para debates, discussões. É assim que nascem as ideias, os consensos, através do contraditório. Nós podemos sim discordar de vários temas, mas o debate é importante. Como diria a Chiquinha para o pai dela, da discussão nasce a luz. Esse é um ambiente acadêmico. O Trump quer intervir. Ele quer que proíba que se ensine, por exemplo, ciências humanas, que pode levar as pessoas a pensar, a refletir, ver essas questões sociais. E ele quer impor cursos mais do viés político dele, tipo educação cívica, militar, patriotismo, essas bobagens todas de bolsonaristas. Então você vê, Harvard bateu o pé. Falou que não vai seguir o que o Trump fala. E outras universidades também estão sendo ameaçadas pelo Laranjão. Ou vocês ensinam para os estudantes do nosso país o que eu quero, que é o trumpismo, ou eu vou cortar verba e vou começar a perseguir vocês. O Trump também ameaçou vários veículos de comunicação e de imprensa nos Estados Unidos. Algumas entrevistas dele, por exemplo, ele proibiu certos setores da sociedade. Ontem saiu uma notícia da Folha que o Trump mandou fechar à força rádios comunitárias, rádios pequenas, aquelas rádios de interior, sabe, que o caboclo monta lá uma rádio que a população local escuta, só porque fizeram críticas a ele. Isso é comum nos Estados Unidos. Às vezes o cara mora lá no Arkansas, no meio do nada, tem um celeiro, aí ele pega e monta uma radiozinha para transmitir as informações para os moradores locais. Apesar de a gente estar na era digital, isso ainda existe em muitos lugares. No Brasil eu não sei se é tão comum assim, né? Mas nos Estados Unidos ainda é. O Trump simplesmente mandou fechar essas rádios. Chega lá, mandou autoridades do governo ir lá com armas e fechou a rádio. Pronto, foda-se. Isso é liberdade de expressão? Jornalistas que criticam ele também estão sob pressão e ameaça nos Estados Unidos. Saiu hoje uma matéria também na Folha que estudantes estrangeiros que estão estudando nessas faculdades americanas, eles estão apagando aquela bandeirinha da Palestina do perfil
e estão excluindo várias coisas que eles postaram em defesa da Palestina, dos pobres lá que estão sofrendo, da fome, da miséria, da guerra. Eles tiveram que apagar tudo, com medo de serem expulsos pelo Laranjão. Então não é só uma questão de você decidir quem entra ou não entra na sua casa, como o Chupetinha faz parecer. É uma questão de liberdade de expressão, porque ele não está implicando com uma questão de segurança nacional. Ele está implicando com aquilo que as pessoas pensam. Quer dizer que eu não sou livre para pensar o que eu quiser. Eu tenho que pensar exatamente igual o Laranjão, senão eu não consigo visto para os Estados Unidos, ou se eu estiver lá eu tenho que ser expulso. Eu não posso fazer uma crítica, por exemplo, aos ataques de Israel à Palestina, que estão realmente matando milhares de civis e crianças inocentes. Porque se eu fizer uma crítica, eu posso ser expulso dos Estados Unidos. Então, pessoal, é muita hipocrisia, né, desse pessoal que fala que defende a liberdade de expressão. Até porque, pessoal, o governo do Bolsonaro foi totalmente contra a liberdade de expressão. Bolsonaro mandou o Ministério da Justiça ir atrás do caboclo, acho que, eu não lembro se foi Goiás ou Tocantins, mas ele colocou um outdoor escrito assim: vale menos que um pequi ruído. Bolsonaro acionou a máquina pública para ir atrás desse cara. Foram atrás de um professor na Bahia, a polícia prendeu ele, só porque ele tinha um carro adesivado com foto do Lula, sendo que o carro era dele, propriedade privada. Teve uma mulher que mandou o Bolsonaro tomar naquele lugar, que ele estava lá no Rio de Janeiro acenando que nem um bobo. Ela mandou ele tomar naquele lugar e ele mandou a polícia rodoviária prender a mulher. E teve o caso do Danilo Gentili, né? Goste ou não do Danilo Gentili, mas ele fez um filme chamado O Pior Aluno da Escola, que é um filme, é uma ficção, onde tem uma cena que o professor pede pro garoto fazer uma besteirinha com ele, tá? Eu não vou falar a palavra aqui nem os termos, mas para bom entendedor minha palavra basta. Eles fizeram uma campanha contra o Danilo, o Ministério da Justiça queria processar o Danilo, retirar o filme de circulação e queriam até a prisão do Danilo Gentili, por uma ficção, por um filme. Só para deixar claro, pessoal, em filme é permitido essas coisas, tá? Porque filme é ficção. Por exemplo, se eu pegar um filme do Sylvester Stallone, que ele mata um cara, quer dizer que o Stallone tem que ser preso na vida real? Porque no filme ele fez um assassino? Não, pessoal, a ficção fica no campo da ficção. Mesmo assim, tentaram até prender o Danilo Gentili por causa de um filme. Então esse papinho deles de liberdade de expressão é hipocrisia. Essa semana mesmo teve uma notícia que saiu, não sei se vocês viram, que um professor de Itatiba, aqui no interior de São Paulo, ele foi condenado a 1 ano e 4 meses em regime semiaberto, porque esse professor escreveu nas redes sociais dele que os bolsonaristas eram fascistas e golpistas. Tudo bem que ele usou lá pessoas, moradores locais, lá, os conterrâneos, acusando eles de fascistas e golpistas. A juíza entendeu que foi um crime contra a honra, né, um crime de difamação e calúnia, e mandou condenar o cara, sendo que o cara só estava criticando desse lado. Você viu algum bolsonarista defender ele? Não. Porque eles não estão ligando para a liberdade de expressão. A liberdade de expressão que eles querem é para cometer os crimes que eles querem. Vocês viram lá o Lindenberg Farias, Lindenberg não, perdão, o Gustavo Gayer dando a entender que a Gleisi seria uma prostituta oferecida ao Davi Alcolumbre, e o Pacheco lá, ele falou isso? Não é o Pacheco, é o Hugo Mota. Vocês viram, por exemplo, o Bilinski, em plena Câmara dos Deputados, falando que a Gleisi era uma prostituta. Que prostituta, hein? Isso eles fazem. Eles querem liberdade de expressão para isso, para poder atacar, ofender, xingar quem eles quiserem. Agora, quando alguém critica eles, como esse professor que falou a verdade, que eles são golpistas e fascistas, eles querem que a pessoa se lasque na prisão. A verdade é essa, o mesmo vale pro Chupetinha. Quando o Chupetinha põe uma peruca para atracar a mulher trans, ou fica chamando o Lula de ladrão, que não respeita nem o decoro da casa parlamentar, que ele deveria respeitar ou ser caçado, aí ele alega liberdade de expressão. Agora, quando o Trump quer calar a boca de todo mundo, que não pensa igual a ele, que não concorda com ele, aí ele acha que o Trump está certo. Não, porque a casa dele, ele está certo, não sei o quê. Esse pessoal são os hipócritas, pessoal. Eles estão um pouco se lixando para a liberdade de expressão. A verdade é que eles são os hipócritas. Eu espero que o Lula, junto com o STF, consiga regular as redes sociais, consiga criar leis mais rígidas para começar a calar a boca desses bolsonaristas hipócritas que estão por aí. Que eles vão chiar, chorar, falar que é censura, não sei o que, mas dane-se. Esse pessoal, eles passam todos os limites do aceitável, pessoal. Ou do tolerável, sabe? Eles não têm escrúpulos. Eles não têm o menor escrúpulo para serem tão hipócritas assim. Agora, lembrem disso, principalmente quem é eleitor do Chupetinha. Chupetinha está defendendo o Trump bloquear pessoas nos Estados Unidos de entrarem, por causa da ideologia delas, ou pela liberdade de expressão delas, e está expulsando dos Estados Unidos pessoas por praticarem liberdade de expressão. Lembrem disso, tá? Outra vez que o Chupetinha vier falar em liberdade de expressão, vocês lembrem disso. Ele não passa de mais um hipócrita, como é todo bolsonarista. Tá bom, pessoal? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe, por gentileza, dá um like, se inscreve, ativa o sininho, ou tenta entrar na lista de transmissão se você quiser. Cada vídeo que eu faço eu coloco lá, WhatsApp, Telegram. Compartilhe o vídeo nos seus grupos de política para as pessoas verem, o WhatsApp, Telegram, o Facebook, etc. E comente também o que você achou que é bom e dá engajamento, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.